Olá, esse vídeo aqui é pra você, mulher, que já fez várias dietas e sempre voltou a reconquistar o peso que você perdeu fazendo dietas, tomando remédio. É pra você que não aguenta mais viver nesse efeito sanfona. O que eu vou trazer nesse vídeo é algo bem interessante, que inclusive eu vou deixar aqui um livro que eu li, Um Ano em 12 Semanas, aonde ele literalmente te explica como que você pode ter um resultado de um ano em 12 semanas. E nesse livro teve uma coisa que me chamou muita atenção e que é muito real. Eu já vivenciei, você já vivenciou, aonde ele fala que todo o processo de mudança vai fazer você passar pelo ciclo emocional da mudança. Eu vou representar isso na prática aqui para você e você vai lembrar, você vai reconhecer e lembrar de momentos, né, principalmente com relação a emagrecimento, dietas, você vai conseguir se ver em cada parte desse ciclo e você vai aqui entender de uma forma mais prática por que você está no efeito sanfona, né? Você sempre passa por isso. Mas dentro desse ciclo emocional da mudança, ele diz que existem 5 fases que nós vamos passar até que a gente chegue naquilo que a gente quer, ou seja, até que a gente conquiste a nossa mudança ou o nosso objetivo. Então eu vou trazer aqui de uma forma bem prática o que acontece, e aí você deixa aqui nos comentários se você se identifica com isso e qual momento do ciclo você mais, sei lá, lembra momentos, né? Se identifica. Mas ele fala o seguinte, ó, são 4. Vamos falar primeiro quais são essas 5 etapas dentro desse ciclo emocional da mudança. Ele fala que é o otimismo desinformado. E eu vou falar para você praticamente. Eu vou trazer exemplos práticos disso aqui. O segundo, a segunda, é, a segunda etapa é o pessimismo informado. Vale do desespero é o terceiro. Otimismo informado, sucesso e realização. Então, o que acontece quando você toma uma decisão de emagrecer, por exemplo? Você entra na primeira fase do ciclo, que é o quê? O otimismo desinformado. O que é o otimismo desinformado? É aquele ímpeto, aquela motivação, aquela vontade de emagrecer que faz com que você saia fazendo um monte de coisa. Então, sabe aquele início de ano, ou então aquela segunda-feira, que você fala assim: não, agora eu vou começar o processo, agora eu vou fazer tudo certo, agora vai ser diferente, já comprei minhas marmitas, já fui no nutricionista, vou tomar isso aqui. Você começa a ter um sentimento, um otimismo muito forte, só que você está desinformado. Desinformado do quê? Do que você vai enfrentar ou do que você vai viver a partir de todas as decisões que você está tomando. Então você passou um ano inteiro se alimentando errado, sem rotina, sedentária. Ou então você passou, sei lá, 10, 20 anos vivendo dessa maneira. E aí você, literalmente, num belo momento, seja porque você não está bem de saúde, seja porque você não está satisfeito com o seu corpo, ou seja porque você tomou uma decisão de querer mudar, você, pelo otimismo, acredita que agora você vai começar a ir para academia todo dia, vai fazer uma dieta, vai fazer um monte de coisa. Só que você não sabe que a jornada ela é longa, você vai ter vários desafios. E por não saber disso, o que começa a acontecer? Você entra nessa jornada que você criou para você com a dieta, com o exercício, e aí você passa a vivenciar aquela prática, aquela realidade, e aí você chega no segundo estágio, na segunda etapa desse ciclo emocional da mudança, que é o que? É o pessimismo informado. O que é o pessimismo informado? É quando você começa a sentir de forma prática os desafios, as dificuldades, as tuas falhas, os teus pontos fracos, e você passa a ter um sentimento de frustração, um sentimento de incapacidade, um sentimento de que você não consegue. Aí você começa a entrar no pessimismo. Então você estava muito motivado, daqui a pouco você está muito pessimista. Ah, é muito difícil. Ah, é a minha idade. Ah, é a menopausa. Ah, eu não consigo. Ah, você só vai meio que
se queixando e reclamando e entrando literalmente nesse cenário pessimista a ponto de você literalmente perder forças. Você começa de uma forma, passa a vivenciar uma outra realidade dentro daquilo que você começou. E aí você chega no terceiro estágio, na terceira etapa, que é, é onde ele fala o vale do desespero. O que é o vale do desespero? É quando você está literalmente no fundo do poço, cansada de se esforçar, cansada de fazer um monte de coisa, falar não para os teus desejos, cansada muitas das vezes de estar se frustrando porque você tenta e não dá conta de chegar no final de semana e se controlar e você come pra caramba. E aí você olha pra balança, a balança não tá mostrando aquilo que você gostaria, ou às vezes aumenta o peso, você olha pro espelho e você não vê diferença, você entra num caos total emocionalmente falando, aonde o que você mais pensa agora é parar, é desistir. Porque aqui você está no vale do desespero. É desesperador. Você literalmente só vê as coisas negativas. E muitas das vezes é aqui que você reconquista o peso. Porque você volta para estaca zero. Você literalmente desiste. Você volta a comer as coisas que você não estava comendo. Você volta a, sei lá, fazer coisas que te engordam. Você volta a ficar sedentária, você para de fazer exercício. O vale do desespero é o ponto de inflexão onde vai fazer com que você agora passe para o próximo nível, para você coloque o pé ali no teu objetivo, ou você realmente volte para estaca zero. Porque a quarta fase é a fase do otimismo informado. É onde você, quando tem a persistência, a consistência, a fé de que você vai conseguir chegar onde você quer, é onde você vê os resultados surgindo. É onde você vê, né, trazendo uma analogia com a plantação, é quando você começa a ver que a folhinha lá na terra ela está saindo. Você passou ali 3 meses não vendo nada. Você plantou uma semente, você regou todos os dias e você está ali, cara, 3 meses e não saiu nada. O bambu chinês que é assim. Se eu não me engano, ele demora 5 anos. Olha só que doideira. 5 anos para você ver ele crescer. Porque primeiro ele cresce para baixo. Então ele, em 5 anos, vai criando raízes, vai crescendo para baixo. E aí, se eu não me engano, em coisa de menos de um ano, ele cresce absurdamente. Porque ele já se enraizou na terra, ele está bem nutrido, então ele consegue ter um salto de crescimento que leva em menos de um ano. É mais ou menos o tempo. O que eu quero trazer é analogia para você. Depois você pesquisa sobre bambu chinês. E aí você ali vê a plantinha, cara. 3 meses eu vi agora a plantinha. Tá dando certo. É onde você então entra, você tem uma informação que está funcionando e você fica mais otimista. E quando você fica mais otimista, você vai e consegue chegar na quinta etapa, que é o sucesso e a realização. Então, tudo, literalmente tudo, que faz você atingir um outro resultado, faz você mudar, vai passar por esse ciclo da mudança. Não tem como você evitar isso aqui. Faz parte do processo. Agora, existe uma forma de você minimizar, de você facilitar e de você tornar esse ciclo mais rápido. Então você consegue amenizar a dor, porque você vai passar no vale do desespero. E aí aqui eu vou trazer um outro exemplo. Então aqui eu trouxe o que grande parte das pessoas e mulheres, principalmente na menopausa, passam, né? Nesse efeito sanfona, nessa dificuldade de conseguir chegar onde ela quer. E eu vou trazer aqui um outro exemplo, um outro cenário, que aí eu vou falar das minhas pacientes que conseguiram. Num tempo muito mais rápido do que elas já tentaram ou já conseguiram de alguma forma. Porque quando você tem esse conhecimento, quando você tem consciência que você vai passar por um ciclo que vai ser desafiador, que você vai ter que enfrentar
e que existe um ponto que você precisa prestar atenção para que você tenha mais sucesso, isso aqui já se torna muito mais fácil, porque agora você está informado. Então você já entra na primeira etapa com o otimismo informado e não um otimismo desinformado. Porque na minha visão, o desinformado é quando você não tem conhecimento sobre o que você vai viver. Mas é possível eu ter conhecimento do que eu vou viver. É só eu buscar o conhecimento. Então, a primeira coisa, e aí eu não sei se você é nova aqui no canal, inclusive se você for nova aqui no canal, bota aí, sou nova, e me fala o que você está achando do canal, caso não seja o teu primeiro vídeo. Mas se for, me fale também o que você está achando. Mas se você for nova no canal, eu vou falar aqui para você o que você precisa focar. Eu vou te trazer um conhecimento extremamente importante, principalmente você que está na menopausa, para que você tenha agora um norte, uma direção mais eficiente no que você vai fazer. Mas toda mulher que está na menopausa, ou melhor dizer, vamos botar assim, toda mulher que passa dos 40 anos, principalmente as que já estão na menopausa, se você quer perder peso, se você quer eliminar a barriga, se você quer melhorar a tua saúde, é importante, fundamental e necessário você cuidar da saúde do seu intestino. Aqui no meu canal tem vários vídeos sobre. Eu falo mais sobre a parte intestinal em específico. Eu aprofundo. O meu objetivo nesse vídeo não é aprofundar na saúde intestinal, mas é mostrar para você que o intestino é o principal órgão que vai permitir com que você consiga emagrecer, perder barriga, se livre do efeito sanfona e tenha mais saúde. Porque o intestino é o teu segundo cérebro. E grande parte das pessoas hoje tem uma inflamação intestinal por conta de uma má alimentação. E as mulheres acima dos 40 anos e na menopausa têm uma inflamação por conta da queda hormonal, que vai gerar um desequilíbrio nas bactérias intestinais, gerando uma disbiose, e essa disbiose gera uma inflamação. Ou essa disbiose pode gerar uma síndrome do intestino irritável, que também é um processo inflamatório intestinal. Mas o que eu quero te mostrar é, veja, se você tem esse conhecimento e a partir daqui você começa a aprofundar mais nisso, né? Eu vou botar que você comece a assistir os conteúdos do meu canal, ou então se você decide entrar no meu protocolo de desinflamação, desintoxicação e restauração intestinal, que é o meu protocolo DDR, você vai entrar num processo de emagrecimento e desinflamação intestinal com informação. Ou seja, você vai ter um otimismo informado. Porque eu tô agora otimista, cara, vai dar certo. Pô, eu nunca fiz isso, eu nunca ouvi falar disso, então é uma coisa diferente. Então só pode ser isso aqui que tá me prejudicando de emagrecer. Então você tá otimista. E você tá informada do que você vai fazer, do porquê você vai fazer aquilo e qual é a proposta. Entende? Então, se você tem mais otimismo, mais informação sobre como vai ser, a tua segunda etapa, que é o pessimismo informado, ele já não é tão pessimista assim. Porque você já está preparada para as falhas. Você já está preparada para o fracasso. Eu sempre falo isso dentro dos meus atendimentos. Você vai errar. E eu não exijo que a minha paciente acerte 100%. Porque eu sei que a jornada, ela vai ter momentos que a gente falha, é natural. Cara, você passa, sei lá, 50 anos, 40 anos vivendo de uma forma completamente aleatória ou desorganizada. E agora que você quer emagrecer, vai exigir um outro tipo de comportamento, outro tipo de conduta, outra forma de você pensar. E seria muita ignorância da minha parte não levar isso em consideração e querer que as minhas pacientes mudem de uma hora para outra. Não vai. Ou eu nunca passei por isso, ou eu nunca cuidei de ninguém se eu fosse essa pessoa. Porque eu sei o quão difícil é. Eu já vivenciei muitos processos desse e já cuidei de muitas mulheres, então eu sei exatamente o que vai acontecer. Então aqui eu já falo, ó, você vai errar, você vai falhar, mas eu tô aqui junto com você. Eu tô aqui segurando na sua mão e a gente vai superar essa parte. Porque o pior tá por vir, que é o vale do desespero. E o vale do desespero, nesse cenário que eu tô trazendo para você, é um cenário onde você tem resultado, só que a sua mente, a sua visão, ela te cega. Você não consegue visualizar. Muitas das vezes você tem um dia que você acorda se sentindo super mal, é aquele dia que você tá assim, cara, não tô tendo nenhum resultado, você tem vontade de comer tudo.
Eu digo que esses dias são os dias de teste. Cara, é um teste para você literalmente provar que você quer. É o vale do desespero. E diante desse vale, eu sempre falo para cada paciente trabalhar nas estratégias que a gente tem de monitoramento, que é a forma mais eficiente para você superar esse vale. É o monitoramento do que você está fazendo, é o monitoramento do seu peso, é o monitoramento do seu corpo. Porque quando você está nesse vale, você está meio cega. Você não consegue enxergar. Você está meio que literalmente sobre as suas emoções. Só que quando você pega uma foto inicial, vamos pegar lá, a foto do início, e uma foto de dois meses depois, você vai ver diferença. E é isso que vai te dar sustentação. É isso que vai fazer com que você fique mais. Você se mantenha um mínimo, pelo menos, de otimismo dentro daquela jornada. Porque é aqui, como eu falei, é o ponto de inflexão. Esse ponto aqui, se você superar ele, acabou. Você vai chegar no teu resultado. E por isso que muitas das vezes, quando você não tem um acompanhamento, quando você está sozinha fazendo por conta própria, você desiste, porque é fundamental ter uma pessoa de fora falando para você, vamos, continua, fica tranquila. Porque no meio da dúvida, se você não tem ninguém para perguntar o que você está em dúvida, o que você está com medo, será que isso aqui vai dar certo? Será que eu estou fazendo certo? O desespero é esse, o vale do desespero é esse. Você começa a se questionar. E quando você não tem ninguém, você fala isso com quem? Com a internet? Com o Instagram do profissional? Tenta lá arrumar uma resposta sem que você ao menos. Sem que ele ao menos tenha um contexto da tua realidade, do que você está vivendo. E aí a tendência é você falhar, é você ficar desanimado, é você desestimular, aí você vai, né, errando de bobeira, se sabotando, e quando você vê, você desistiu. Mas quando você tem um acompanhamento, e isso é o que eu faço dentro do meu programa nutricional, é dar a mão na minha paciente e falar assim, cara, vamos junto. Tá com dúvida? Me pergunta. Tá com dificuldade? Me fala. Por várias vezes, áudio de 6 minutos, dando uma pílula de motivação, uma pílula de clareza para os meus pacientes, falando, cara, você está no lugar certo, vamos embora. Não deixe a peteca cair. Passou por uma dificuldade, ajustamos a alimentação, fazemos estratégias, a gente vai aplicando coisas e meios para a gente passar disso aqui. Porque quando a gente passa, pronto, chegamos na quarta etapa, que é o otimismo informado. Agora você tem mais informação de que está dando certo. É como você tivesse passado pela aqueles dias de caos, de tempestade, dias nublado, e daqui a pouco vem o sol. E quando o sol aparece, você tem a clareza real de onde você está, de como está o seu corpo. Aquele véu que estava te cegando, ele sai do teu olhar. E aí as pessoas começam a falar para você, nossa, como você está bonita, nossa, como você está mais magra. As roupas começam a te servir. Parece um estalo de mágica, mas não é. É só você conseguir passar por um processo que é desesperador, é um processo que você não consegue literalmente ver. E aí quando você entra aqui na quarta fase, isso aqui acelera demais, porque você agora quer fazer mais e melhor e se dedica. E eu vou deixar inclusive aqui, eu não sei quantos vídeos você já viu, me perdoe se você já viu essa foto aqui, mas eu sei que tem muitas mulheres que são novas e nunca viram. Mas eu faço questão, inclusive, de estar sempre mostrando essa paciente. Parece até que eu só tenho ela, né? Mas não é, mas é porque ela, no caso, é a paciente mais velha que eu já atendi, 69 anos. E foi um resultado fantástico. Na minha visão, o resultado que ela teve de uma forma natural, sem remédio, sem cirurgia, sem nada, apenas seguindo tudo isso aqui, esse ensino que eu trago dentro dos meus conteúdos, no meu canal, porque é a minha filosofia, eu acredito que você possa, sim, perder gordura, ter uma saúde melhor, ter uma autoestima mais elevada, se sentir mais segura, mais confiante, sabe? E eu falo isso porque, cara, conversando com essa paciente, ela traz tudo isso pra mim. Lucas, eu comprei um biquíni. Lucas, eu tô usando um maiô sem sentir vergonha. E agora eu vou botar o meu biquíni porque eu não tenho mais vergonha do meu corpo. Com 69 anos é pura autoestima, cara. E eu não acredito nesse lance de que você, quanto mais velha for, você não pode aproveitar a vida, não pode usufruir do seu corpo. Você tem que estar se sentindo bem. A idade é uma questão de rótulo que a gente tem. Porque o nosso ser, a nossa alma, ela não tem idade. Só que quando você está num corpo
inflamado, você tem você carrega um peso de frustração, uma autoestima baixa, a tua alma ela não consegue imperar nesse corpo. Inclusive fala, né, segundo o que a gente aprende, é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como que um corpo, como que um templo decaído, um templo sujo, um templo que não é cuidado, como que o Espírito Santo vai imperar nesse templo? Não consegue, ele não consegue nem se manifestar ali, você não consegue sentir, porque o templo está totalmente descuidado. E você, quanto mais envelhece, mais difícil vai ficando, porque você vai perdendo suas forças. E vai ficando cada vez mais desacreditada que você consegue. Mas quando essa chave muda, quando você entende todo esse processo que, cara, você tem que cuidar do teu intestino, o seu intestino é o teu segundo cérebro, tudo parte dele. Tudo que você come passa por ele. E que isso tem sim uma jornada. E quando você tem esse conhecimento, as coisas mudam. Porque mudaram para essas pacientes, inclusive para essa, Helena. Então, se ela conseguiu, eu sei que você também consegue. E você não conseguiu até hoje, não é porque você está na menopausa, porque você tem mais de 40 anos, ou porque você não tem força de vontade, ou porque você está ansiosa. Não, não, não. É só porque você ainda não tinha um conhecimento. É só porque não te falaram as coisas mais profundas que envolvem o processo. Até agora você só aprendeu a superficialidade. Ah, tem que fazer dieta. Ah, tem que cortar isso. Isso é só superficial e muitas das vezes você nem precisa. Essa paciente, por exemplo, não precisou nem cortar pão, cortar essas coisas, não precisou nada. E também nem ficou tendo que comer alimentos para a menopausa ou comendo alimentos XYZ porque é bom. Não, ela teve uma alimentação normal, simples. Só que ela fez um processo focado na desinflamação intestinal, que é completamente diferente do que as dietas tradicionais de emagrecimento, que te fazem, inclusive, voltar a ganhar o peso. Só que dentro dessa jornada eu aprofundo mais. A gente entra nos aspectos emocionais, a gente entra nos aspectos comportamentais, a gente entra no aspecto intestinal, alimentar. É todo um conjunto de coisas, não é só dieta. Se fosse isso, você já estaria magra. A gente hoje não estaria vivendo a epidemia da obesidade, com mais de 50% da população obesa. Entende? Então, esse vídeo, ele foi... eu trouxe ele com essa proposta. Mostrar para você que esse ciclo ele vai acontecer, mas que você pode sim controlar a forma que você vai passar por esse ciclo. Ou você pode de uma forma que você sempre vivenciou, ou você pode ser de uma forma mais leve, menos difícil, mais fácil de passar por ela. Certo? Então espero que você possa, a partir de agora, se conscientizar mais. Inclusive, qual é a etapa que você está hoje? Você está começando o teu processo? Você está na fase que as coisas só estão dando errado, você não está conseguindo? Ou você está no vale do desespero pensando em desistir? Ou, sei lá, você acabou de desistir? Qual fase que você está? E caso você queira passar por esse ciclo, chegar num corpo com saúde, um corpo com intestino saudável, um corpo magro, com a minha ajuda, a gente pode aplicar o protocolo DDR, que é o meu programa de acompanhamento nutricional, onde eu vou te ajudar a desinflamar o seu intestino, acabar com constipação, estufamento, estômago alto e eliminar a barriga em 90 dias, de uma forma 100% natural. A gente vai aplicar todas as etapas do meu protocolo e eu vou estar junto com você, te dando a mão, te dando toda a segurança e te acompanhando na jornada para garantir que você consiga passar por todas as etapas, passar por esse ciclo e conquistar o resultado que você merece. Tá bom? Aqui na descrição tem um link para você entrar em contato comigo lá no WhatsApp, onde eu vou te explicar em detalhes como funciona. E será um prazer ser o seu último nutricionista, porque depois desse protocolo eu tenho certeza que você não vai precisar mais de nenhum outro profissional, porque você vai conquistar o resultado que você quer e ainda vai adquirir autonomia para continuar seguindo nessa jornada de uma forma totalmente autônoma, sem precisar de outro profissional ao seu lado. Tá bom? Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço.